a história do nome de Jesus. Deus Vult, combatendo as heresias com a espada da verdade. É um estudo de Milton Torres. Jesus é o nome que a Septuaginta usa para alguns personagens do Antigo Testamento. Vale lembrar que a Septuaginta era a versão bíblica usada por todos os judeus na diáspora e por muitos judeus que viviam em Jerusalém na época de Jesus, pois esta havia sido traduzida para o grego por 72 rabinos, uma vez que o grego se tornara a língua franca, a língua comum daquele período. A forma grega equivale ao nome pré-exílico de Yehoshua e ao pós-exílico Jesua, este dado ao sumo sacerdote Josué nos livros de Esdras e Neemias. O que os tradutores da Septuaginta fizeram foi reter a forma mais curta do nome e acrescentar o S final para facilitar a declinação do nome na língua grega. Até para diferenciar, né? Porque no grego usava-se o S no final para nomes masculinos. Obviamente, o Novo Testamento confirma a equivalência exata entre a forma grega, Jesus, e a hebraica, Jesua, ao se referir duas vezes a Josué sob o nome Jesus, como em Atos capítulo 7, verso 45 e Hebreus capítulo 4, verso 8. Referem-se a Josué como Jesus, ou seja, Jesus. Agora, olha só, o nome de Jesus era, até o princípio do segundo século depois de Cristo, um nome muito popular entre os judeus. De acordo com a Epístola de Aristeas 48 e 49, 3 entre os 70 tradutores da Septuaginta se chamavam Jesus. Ou seja, dos 72 sábios que traduziram a Septuaginta, 3 já se chamavam Jesus. Ou seja, Jesus, que era um nome muito comum já entre os judeus. Na verdade, desde pelo menos 3 séculos antes de Cristo, como eles já falavam o grego. Ou seja, o nome Jesus, em grego, era muito comum entre os judeus, pelo menos até 300 anos antes de Cristo. Entende? Isso quebra toda a argumentação dos hebraizantes que querem pronunciar o nome de Jesus de uma forma hebraizada, como se os judeus não falassem daquela forma. É mentira, eles falavam. A Septuaginta mesmo evidencia isso. Era um nome comum entre os judeus. Jesus, em grego. Pelo menos, repito, 300 anos antes de Cristo. Entende como eles estão completamente enganados? O historiador Flávio Joséfo, que é simplesmente o maior, o mais renomado historiador judeu, que é justamente da época de Cristo, e é tido como o historiador judeu que documentou a crucificação de Jesus, menciona cerca de 20 pessoas com este nome, dentre elas 10 contemporâneas de Jesus Cristo. Além da evidência literária, a arqueologia também dá testemunho da ocorrência do nome grego Jesus como equivalente ao hebraico Jesua, muito antes do nascimento de Jesus. Por que eles não falavam Jesua e sim Jesus em grego? Porque no grego, se você falasse Ua, Jesua, como Josué, quando terminava dessa forma, Jesua era uma palavra feminina. Então, para dar a conotação masculina, usava-se o S no final. E aí ficou Jesus. Só que isso não aconteceu exclusivamente porque Jesus nasceu. Isso aconteceu, na verdade, pelo menos 3 séculos antes de Jesus. Jesus já era um nome comum. Jesus foi chamado Jesus entre todos os judeus, não apenas entre os galileus, por esta razão. E aí nós quebramos toda e qualquer argumentação dos hipócritas, hereges, hebraizantes, deturpadores do nome, perturbadores do evangelho, que confundem a fé alheia, que insistem em mudar o nome do Salvador.
porque eles querem falar que o nome de Jesus é Yahusha, porque eles acham que o nome de Jesus é Yahu salva, né? Yahu ou Shua ou Shá, Yahushua ou Yahusha. Shá para eles é a salvação. Então, como eles acham que Yahu é a salvação, eles acham que Jesus deveria se chamar desse jeito. Deveria se chamar Yahu salva. Ou Yahua salva. Porque eles acham que o nome de Deus se pronuncia Yahua. E é outro erro grotesco. Porque YAH, transliterado para o português, ou Yah, na verdade não se fala Yah no começo da frase. É regra gramatical em hebraico. Fala Jeho. Yod-Re é Jeho. Yod-Re Vav-Re é Jehová. Ele é a salvação, Deus conosco, Emanuel, Jesus. Emanuel, inclusive, vem de uma palavra do Manu, que é uma palavra semítico-ariana. Para quem não sabe, os arianos da Índia eram descendentes dos filhos de Joctã, que era um semita, mas não era da linhagem de Abraão. Era um semita, descendente de Sem, depois tem Eber, aí você vai ter Joctã, e dentre os filhos de Joctã, você tem os povos semítico-arianos, que emigraram pela Índia, indo até para a China, e é de lá que vem o termo Manu. Manu significa homem. Manu, com El, Manuel, significa Deus na forma de homem, Deus conosco. E é por isso que está escrito na Bíblia, no Novo Testamento, Emanuel. Destrava, pega essa revelação. Que vem da pesquisa histórica, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, que está sendo feita aqui no Instituto Licentia. Eu não sabia dessas coisas, mas nós pesquisamos seriamente as coisas. Nós levamos a pesquisa a sério, justamente porque nós sabemos que a fé é uma coisa séria e não deve ser levada na brincadeira, no oba-oba. As pessoas não têm noção, quando elas pegam e pregam para 50, 100 mil pessoas, que o nome de Jesus está errado, sendo que elas é quem estão erradas. Então não caia mais nessa, meu querido irmão, minha querida irmã. Não seja enganado, não perca a sua fé. Você se converteu no nome de Jesus, você viu sinais, maravilhas e prodígios no nome de Jesus. E agora, esses lobos em pele de cordeiro querem confundir a sua fé? Não, não aceite isso. Eu não desejo mal dessas pessoas. Eu desejo apenas que eles se arrependam e se convertam. Eu desejo que eles passem pelo mesmo caminho que passou Humberto Volz, quando se arrependeu dessas coisas e começou a defender o nome de Jesus. Isso é maravilhoso. E os inscritos dele puderam acompanhar isso. Isso é a coisa certa. O problema é que pessoas irreconciliáveis, obstinadas, que você fala, elas não aceitam. Você mostra todas as evidências. No dia seguinte o cara está lá com a Bíblia na mão, em nome de Yahusha. Meu amigo, ai, mas a letra J não existia. Sempre vai ter um espertão que vai falar isso. A letra J não existia. E aí, como resolvemos essa questão? Se não existia a consoante J antes do século XV, né, por volta de 1400 e pouco, quando foi introduzida a letra J no alfabeto. Bom, vale notar um detalhe, tá? Na verdade, quando eles usam a letra Y, eles estão se referindo a consoante Yud, que é uma consoante no hebraico, sendo que no hebraico não existem vogais, mas 22 consoantes. O Yud, ele tem som de I, e geralmente é transliterado pela letra Y, por isso eles usam Yeshua, Yahushua, Yau, Yausha e etc. No entanto, o que os judaizantes e doutores do hebraico, entre aspas, estão esquecendo de dizer é que a letra Y foi introduzida no alfabeto português somente em 1990. Então, como é que se pronunciava corretamente, ou se escrevia corretamente, né? Yahusha ou Yausha antes dessa década? Será que seria dessa maneira aqui? Yaú! Bom, o que esses doutores da letra estão ignorando
deliberadamente, é que a letra J antigamente era a própria letra I, usada como consoante. Inclusive, usava-se um I mais alongado, mais ou menos assim, do jeito que você está vendo aqui agora. Então, na verdade, quando surge a letra J, é porque já se falava o J, já havia o som com o I alongado ou com o I consoante, justamente para diferenciar o I do J, uma vez que, quando o I era usado como consoante, ele já tinha o som que hoje nós conhecemos por J. Por isso o grego trazia essa forma aqui, que era o Jesus, que, como vimos, era um nome muito comum entre os judeus, então Jesus era chamado Jesus e não Yahushua ou Yeshua, enfim, nenhuma dessas formas. Na verdade, já se usava a forma grega de Jesus entre os judeus muito antes da época de Jesus nascer. Inclusive, em alguns idiomas, como o holandês, o J continua tendo som de I. Eles dizem que nomes próprios não podem ser traduzidos ou mudados. Chamam isso de adulteração, né? Adulteração. Mas o nome, na forma como eles julgam correta, ou seja, Yahushua, Yahusha, etc., só foi possível ser grafado assim depois da década de 90, quando a letra Y foi adicionada ao alfabeto português. Se não fosse assim, como iríamos transliterar um nome com uma letra que não existe em nosso alfabeto? Ai, meu Deus. Você que está assistindo agora, entenda. Isso é uma refutação de verdade. Outro detalhe interessante também, oficialmente foi Pedro de la Ramée que foi o primeiro a distinguir explicitamente as letras I de J, representando sons diferentes. Então elas começaram a se separar, digamos assim, dando origem a uma nova letra. Mas isso não aconteceu só com a letra I, pois até mesmo a letra U era usada como consoante antigamente, recebendo um formato mais parecido com a letra V. E no século XVII, o V também foi classificado como uma nova letra, assim como o J da letra I. Entendido? Vamos ver o Yahoo agora? Deixa eu mostrar uma coisinha aqui, só para você ver o que você vai ver nesse vídeo aqui. O Yahoo deles. Edep Yahoo. Eu já mostrei naquele vídeo o cubo preto que eu falei para todo mundo assistir, que está no canal Além da Nuvem, quarto vídeo do Conspiratório, o cubo preto. Você precisa assistir, porque aquele vídeo mostra que foram os cabalistas que criaram o Islã para combater a igreja. Diga-se de passagem, o misticismo islâmico, que é o sufismo, é o esoterismo islâmico, tem muitas similaridades com o esoterismo judaico, com a Cabala, mas muitas similaridades. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Diversos estudiosos já mostraram que a Cabala vem do esoterismo islâmico ou vice-versa. E aqui está um antigo cumprimento islâmico, Edep Yahoo, que significa basicamente um cumprimento utilizado como saudação às sextas-feiras, festivais religiosos, cerimônias de julho, casamentos e cerimônias de circuncisão, etc., que aconteceu no palácio e no harém de Abdulhamid, durante a ascensão desse sultão, Abdulhamid, ao trono. Edep Yahoo era utilizado em cerimônias do palácio otomano, do Império Otomano Islâmico. Yahoo. Aí você fica se sentindo assim, com aquela cara de tacho, né? Pô, os caras fizeram fazer oração pra esse cara aqui, que é tipo assim, é uma outra forma de se falar lá, basicamente. Sabe como se chama aquela Kaaba, né? A Kaaba, em Meca. O cubo preto que os muçulmanos veneram em Meca. Kaaba. Porque os criadores do Islã, da família de Maomé, eram os guardiões da Kaaba. A Kaaba de Allah. Kabbalah. Assista o vídeo O Cubo Preto desse canal. É matéria obrigatória. Enquanto ainda está aqui. Olha que legal. Aí eles falam, não, porque a cruz que as ordens cristãs utilizavam era algo satânico, ocultista. Não, cara, os ocultistas, a maçonaria se apropriou da simbólica cristã, da alta cultura cristã.
Esse símbolo que você está vendo aqui, você está vendo como forma a cruz? Isso aqui é um holograma de um único fóton, que é a partícula da luz. É a primeira observação holográfica de uma única partícula de fóton, que traz novas luzes aos fundamentos da mecânica quântica. É a menor partícula da luz, cara. É o fóton, é a partícula da luz, meu amigo. Tem esse formato aqui da cruz que os cavaleiros cristãos usaram na época de proteger a cristandade. Tá entendendo? Aí você quer começar a hebraizar, aí você quer ir na onda do pessoal que fala que você tem que sacrificar no Yom Kippur, que você tem que celebrar festas que... Ah, pelo amor de Deus, cara, nós somos uma cristandade, nós estamos na era cristã. Cristo dividiu as eras, dividiu os eons, dividiu os aions. Nós fizemos uma live também, que já está no Conspiratório, né? Que nós gravamos ao vivo aqui no Além da Nuvem, mas não ficou gravada, porque ela foi muito fundo. O vínculo secreto dos cabalistas da Casária com o Islã de Maomé. Isso aqui é o símbolo, é um teferim. Cabalistas utilizam sobre a testa, ou no braço direito, dando 7 voltas. E aqui você tem a Kaaba, que os muçulmanos dão 7 voltas. É disso que eu falo no vídeo Cubo Preto, está no Conspiratório, está no canal Além da Nuvem. Também dão 7 voltas ao redor aqui, tá? Do Cubo Preto. Que é o cubo de Metatron, que é o cubo de Lúcifer, eu já mostrei. E aqui está, na testa. Esse aqui é o Rebbe de Lubavitch, Menachem Schneerson. Rebbe de Lubavitch, que é a seita judaico-cabalista predominante entre os Ashkenazim, que inclusive fazem parte dela a família Rothschild e também o Benjamin Netanyahu. Netanyahu. Da onde que vem esse nome, Yahu? Bom, estou mostrando para você. Ah, inclusive eles acreditam que o Messias judaico virá como sucessor desse senhor aqui, o próximo líder dessa seita, do judaísmo chassídico. Isso aqui é um anel islâmico chamado Dem Yahu. Dem Yahu. O nome Yahu, ele vem de judeus que habitaram no Egito, em Elefantina, e que não tinham acesso às escrituras, e que adoravam uma entidade chamada Anat Yahu, uma deidade, uma divindade, que seria a junção de Yahu, como eles achavam que se chamava, o Deus Criador, junto com Astarote, que é a mesma Aserá, Astarote, que você vê na Bíblia do Antigo Testamento toda vez que os hebreus se desviavam e passavam a idolatrar Astarote, Aserá. Então tá aí, para você ver, que eu não estou inventando essas coisas. Pode procurar Edep Yahu, Dem Yahu, isso é um anel utilizado pelos muçulmanos. E você sendo enganado, sendo feito desculpa a palavra, mas sendo feito de trouxa, por pessoas que não sabem o que estão fazendo. Aqui mais um livro, que é vendido na Amazon, tá? Chamado Edep Yahu. Aqui mais um anel Edep Yahu. Eu mostrei no nosso canal do Telegram, se inscreva lá, nós estamos divulgando bastante o nosso canal no Telegram. Eu mostrei um estudo. Bom, esse livro que eu mostrei é um livro turco. Peguei a tradução da descrição do mesmo e copiei no Google Tradutor. O resultado foi o seguinte, abre aspas. No passado, havia uma placa em nossas mesquitas, hospedarias de derviches e casas, e todos faziam uma ligação. Edep Yahu, o trabalho que chama atenção para as expressões e vidas dos amigos de Alá, que são exemplos perfeitos para nós por vivermos os bons costumes pessoalmente. Os costumes islâmicos, se refere, é o produto de um trabalho intenso e repete aquele apelo muito precioso, Edep Yahu. Então vamos ver como que se pronuncia essa palavra em hebraico, se fosse transliterar dessa forma. Em hebraico. Yehová. 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 Agora vamos ver a mesma pronúncia em turco. Yahu. 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 Yahu é turco. Assim como Sabbatai Zevi, o criador da seita, que daria origem aos Illuminati, também é turco. Agora o significado, já mostrei isso. Aqui é uma palavra de maldição. Inclusive, diabo, mas que diabos e tal. Ou esse palavrão aqui. Nome de blasfêmia. Aqui mais um livro muçulmano que usa também o Yahu, turco também. Ah, mas Márcio, o que isso tem a ver? Bom, esse ótimo artigo aqui, A Grande Marca do Engano, publicado por Helder Fusato, no site Medium,
faz uma demonstração muito interessante que eu quero mostrar para vocês. Quando o apóstolo João teve a visão em Apocalipse do 666, ele estava utilizando as letras gregas Xi, porque as letras gregas representam números. Então o Xi, que é 600, a letra Ki, ou Kai, que é 60, e o Stigma, ou Sigma, que é o 6. E acontece que João teve uma visão do futuro onde essas três letras apareceram indicando a marca. O interessante é que a palavra grega aritmos, utilizada por João, né, no número, que significa número, também pode ser traduzida como multidão. Então seria a multidão da besta, pois é uma multidão de homens que vai trazer o anticristo. Quem que é contra o cristianismo? Quem que foi criado como uma religião contra o cristianismo? Meu Deus do céu, está escrito aqui, ó. Quando o apóstolo João teve a visão das letras, elas foram escritas desta forma. E por incrível que pareça, essas três letras representam uma frase nos dias de hoje. Vejamos aqui, ó. In the name of Allah. Em nome de Allah. É assim que se escreve. Vamos voltar? Olha aqui. Olha a semelhança. E aí você vai continuar invocando Yahu, ou Yahuwah, porque eu já disse que em hebraico Yod e Re não se fala Yahu, se fala Jeho. Por isso que sempre foi traduzido como Jehová. Yehová, Jehová. Yehová, Mas os diferentões, os que querem reinventar a roda, acham que não. Então vamos ensinar uma multidão a pronunciar Edep Yahu. Vamos dizer para eles que o anticristo é um drone, é um robô, é um híbrido humano. Não, meu amigo, está aqui, ó. Está aqui para você ver. Bom, o estudo completo do Elder está aqui. Os antigos árabes cultuavam ao deus Lua, Alá. Isso aqui é um anel islâmico chamado Dem Yahu, ao deus Lua, Alá, curvando-se várias vezes ao dia em oração na direção da Kaaba, a casa de Alá, Kaaba lá, onde existe uma pedra negra que supostamente caiu do céu na cidade de Meca, Arábia Saudita. Os antigos visitavam a pedra uma vez por ano e caminhavam várias vezes à sua volta durante a sua visita, 7 vezes. Esta tradição permaneceu exatamente como era antes da fundação do islamismo, provando que o culto a Alá é nada mais, nada menos do que a continuação ao antigo culto pagão, ao Deus Lua e também acrescento Deus Sol. Isso eu posso fazer um outro vídeo a respeito mostrando. No final das contas, nós chegaremos à adoração a Baal. Que sempre se opôs a Deus, sempre se levantou contra tudo que se chama Deus. No Antigo Testamento era o principal adversário de Deus no quesito idolatria. Na verdade, o que Maomé fez foi unificar a idolatria. A Kaaba era um local onde se adoravam várias divindades. Era quase como que um terreiro, cheio de estátuas, as pessoas iam lá adorar. Cheio de estátuas de demônios, e as pessoas iam lá adorar os demônios. E aí, o que o Maomé fez? Quebrou todas as estátuas e disse, agora nós só vamos adorar esse aqui, que é o chefão de todas essas entidades aqui. Foi isso que foi feito, desculpa dizer. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. 1 Timóteo 4, do 1 ao 3. Destrava, que abra os seus olhos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para o entendimento das Escrituras. Esse senhor aqui é Aryeh Kaplan, cabalista, chassídico, da mesma linha que segue os Rothschild e que segue também o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Porque o mistério do desprezo, ele pegou aqui as passagens bíblicas e mudou.
Aqui nós temos 2 Tessalonicenses 2. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aí você pega aqui, o que o cabalista fez, o Aryeh Kaplan? Ele teve a audácia de traduzir 2 Tessalonicenses 2, versos 7 ao 8, e mudar, repito, os termos, Ministério da Injustiça, anomia, que significa sem lei. Mas é evidente que está falando sem a lei que Cristo traz, porque Cristo já havia cumprido a lei. E eles mudam o significado de injusto para desprezador da Torá, para anomos, desprezador da lei, desprezador da Torá. É o princípio da ideia da judaização. Estou mostrando para vocês quem que trouxe isso. Totalmente esotérico, totalmente místico. E ele usa o nome Yahusha, que significa Yahu salva. E agora, como é que fica? Como é que fica? Eu pergunto. A sua obrigação, que está assistindo, é uma só. Se você ainda cai nessas mentiras, levante-se, peça perdão, arrependa-se e volte para a fé. Se você vê pessoas que estão caindo nessas mentiras, compartilhe para elas, mostre esse estudo, mostre esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Esse é um vídeo que é para destruir a mentira, destronar a mentira que ainda habita no coração de muitos. Bom, mais 2 estudos rápidos aqui para a gente terminar essa parte. Bom, além da evidência literária, a arqueologia também dá testemunho da ocorrência do nome grego Jesus como equivalente ao hebraico Jesua muito antes do nascimento de Jesus. Os renomados e antiquíssimos papiros de Oxirhynchus empregam a forma grega já no 6º século antes de Cristo. Lembra que eu falei 300 anos? Pois é, eu me confundi, eram 600. Até 600 anos antes de Cristo, os judeus já chamavam os seus de Jesus em grego, porque era a língua predominante em muitas regiões. 6º século. Uma inscrição funerária do século I a.C., encontrada no início do século XX e publicada na revista epigráfica francesa por Seymour de Risse em 1913, representa um bom exemplo de uso corriqueiro da forma grega. Um papiro encontrado na colônia judaica de Apolonópole Magna, no Egito, traz diversos outros exemplos de seu emprego por judeus de fala grega. Após o século II d.C., o nome de Jesus desaparece como nome próprio, exceto entre os rabinos. Com efeito, o nome Jesus, como nome próprio, não é encontrado, nem mesmo nas abundantes inscrições oriundas das catacumbas romanas. Nos escritos rabínicos, Jesus de Nazaré é quase sempre chamado de Yeshu, e o Talmud usa este nome apenas em referência a ele. Este desaparecimento, tanto da forma grega, Jesus, quanto da hebraica, Jesua, como do nome próprio, sugere duas coisas. Os cristãos estariam evitando o nome por respeito à pessoa de Jesus Cristo, e os judeus o estariam evitando a fim de não demonstrarem qualquer simpatia ou identificação com ele. Então para-se de usar o nome Jesus em respeito a Jesus, e os judeus param de usar para não se associarem com Jesus. Olha que interessante. Eu vou mostrar a cronologia do nome Yahweh e suas variações. Agora o Yahweh. Observe que começa com uma comunidade de hebreus que vivia no Egito e desconhecia o nome de Deus, e se desenvolve até ser adotado pelos gnósticos. Começa com Yahweh ou Yahu, que eram os judeus de Soleb e de Elefantina no Egito. E aí já começou a adotar a forma de Yahweh. Yahweh, como Deus do céu. Yahweh. Diodoro de Sículos, primeiro século da era cristã. Yahweh. Yahuel. Apocalipse de Abraão. Tudo apócrifos gnósticos, né? Yahweh, Yeu, Yahweh. Clemente de Alexandria, Orígenes, Yahu. Todos são escritos gnósticos, tá? Aí vai se desenvolvendo até chegar nos ocultistas. A pronúncia é a mesma, né? Yahweh ou Yahu. Helena Blavatsky, muito influente na maçonaria. Aleister Crowley escreveu também como Yahweh, 1911.
E Samael Aun Weor, o maior gnóstico do século XX, Yao também. Olha só, Yao é um poderoso mantra, palavra de poder, ligada a ritos de iniciação, a magia sexual e alquimia de práticas sexuais. Yao. Tomem cuidado, pessoal, com essas pessoas que pregam ocultismo disfarçado de fé cristã. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo. Filipenses 3, 2 e 3. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do estudo. Compartilhem o máximo que vocês puderem. Venham conhecer o trabalho do Instituto Licentia, institutolicentia.com. Venham estudar conosco e vamos resgatar e reerguer a cristandade. Chega de heresias e blasfêmias e vamos purificar e limpar a casa para que ela seja estabelecida cada vez mais sobre a rocha. Instituto Licentia, a casa sobre a rocha. Até o próximo vídeo.